Amado Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, Pai querido, nós estamos, o Pai, aqui, Senhor amado, aleluia. Meu Deus, te agradecendo em primeiro lugar, Senhor amado. Pai querido, e nós te pedimos, ó Pai, meu Deus, que venha usar o teu servo, Senhor amado, como o Senhor quiser, Papai querido. Meu Deus, que ele venha desaparecer, Senhor amado, e o Senhor apareça na vida dele, Senhor, para a glória do teu santo nome. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a santa, preciosa vontade do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar aqui na casa do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Eu estou vendo que muitos estão sentindo a falta do nosso pastor, né? Eu também estou sentindo a falta do pastor. Mas eu tenho certeza que Deus, o Espírito Santo, está usando o nosso pastor lá em Recife, né? E esse mesmo Espírito que está lá, também ele está aqui neste lugar. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Lucas, glória a Deus, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que é que Deus vai nos ensinar esta noite a respeito desta passagem, deste texto, dessa história que ficou marcada, né, anos e anos e chegou até nossos dias. Zaqueu, publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, Zaqueu desceu e recebeu com alegria, com júbilo, com gozo. E vendo todos ali, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Mais uma vez, vamos falar com Deus. Coloque a sua Bíblia no banco e vamos falar com o Senhor. Nosso querido eterno Deus, Senhor maravilhoso, te louvamos, Senhor. Ó Deus da glória, por esta maravilhosa oportunidade que tem nos dado de estarmos aqui, Senhor, para meditarmos na tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu creio, Senhor da glória, que o teu Espírito tem algo, Senhor, para cada vida, cada um que chegou neste lugar. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Louvado Deus. O que levou, meus irmãos, a trazer esta passagem para a igreja? É uma pergunta que eu venho fazendo há algum tempo. Porque muitos
que um dia conheceu o caminho do Senhor, estava na presença do Senhor e saiu deste caminho, deixou este caminho. Não somente eu, mas acredito que muitos irmãos conhecem alguém da sua família, alguém, próximo de você, um amigo, um vizinho. Muitos não permaneceram neste caminho, porque muitos tomam esta decisão. E isso, de uma certa forma, me incomoda. Por quê, irmão? Porque um dia nós recebemos a Jesus em nossas vidas, o Espírito Santo, ele entrou em nossas vidas. Deveríamos ser uma nova criatura, ter uma nova visão, um novo pensamento, uma nova conduta. Deveríamos ser as pessoas mais felizes deste mundo. Mas o que não acontece? Glória a Deus. Embora eu olhe para a igreja, e eu vejo no semblante dos irmãos, em alguns, esta alegria, este desejo, de estar na presença de Deus, esta vontade. Mas muitos ainda não foram alcançados por este privilégio. E Deus colocou no meu coração para nós tentarmos entender tudo isso através desta lição daquele homem, aquele publicano chamado Zaqueu. Eu poderia dizer e falar esta noite sobre este tema que eu coloquei aqui, a regeneração, o caminho para a salvação. Parece ser uma coisa simples, parece ser uma coisa simbólica, simplesmente aceitar Jesus, ou entrar na igreja, fazer parte de um departamento ou de um coral. Mas este processo, irmão, é algo muito mais profundo. Este processo é algo que talvez a gente não consiga responder com as nossas palavras, com a nossa lógica. É um milagre que acontece na vida do ser humano, que a ciência não consegue explicar, que ninguém consegue explicar. E é isso que a gente vai tentar, através do Espírito Santo, entender esta noite. Porque a nossa vida é uma vida progressiva. A gente não estagna, não. A gente não aceita Jesus e para no espaço, no tempo, não. A nossa vida é uma vida de contínua progressão na presença do Senhor. Se você é uma bênção na casa de Deus, saiba de uma coisa, que você ainda pode se tornar mais ainda do que você já é. Zaqueu, o publicano. A gente vai ver aqui, irmãos, alguns pontos para nós entendermos, esta passagem maravilhosa, o qual Jesus, ele fez questão de deixar registrada para que a sua igreja, através deste exemplo, pudesse aprender algumas lições. Vamos ver como era este homem. Naquela época não era diferente de hoje. Zaqueu, ele tinha um ofício. Ele era chefe dos publicanos. Era um homem público, colhedor de impostos. Sua função era ali fazer a coleta dos impostos do Império Romano. Mas ele era judeu. Ele era uma pessoa que havia aprendido as leis, sabia das tradições dos judeus. E não era, irmãos, o problema não era o ofício de Zaqueu. Ele tinha um ofício como qualquer outra pessoa hoje em dia tem, Alguns são doutores, outros eletricistas, Outros políticos, administradores públicos. O problema
não é a profissão. Mas o fato, né, de Zaqueu ter se afastado do Senhor, porque ele conhecia a palavra de Deus. O fato dele ter se afastado do mestre, ele se corrompeu. E quando ele chegava com os judeus para fazer a cobrança dos impostos, ele não cobrava somente aquilo que ele deveria cobrar, mas ele cobrava muito mais. Porque, irmãos, a sua conduta, o seu caráter, já não era mais o mesmo. Ele foi criado dentro do judaísmo, com todas as leis, com toda a palavra. Mas ele, num determinado caminho da sua vida, ele se corrompeu. E por causa dessa sua conduta, né, desse modo de vida, ele era uma pessoa repudiada pelos seus pátrios, pelos judeus, porque ninguém gostava daquele homem. Como se vai gostar de uma pessoa que frauda, uma pessoa que se corrompe, né? A gente conhece, hoje mesmo a nossa sociedade está passando por momentos difíceis. A gente sempre que assiste a TV, a gente se depara com fatos que venham nos envergonhar. São autoridades que deveria estar lutando, se preocupando com a sociedade, com o povo. Eles usam da sua profissão, do seu poder, da sua autoridade, para subtrair coisas que não lhe pertencem, para fraudar, para se corromper. Como, por exemplo, está acontecendo no nosso meio político. E quando a gente fala sobre política, muitos repudiam. Já está se tornando sinônimo de fraudadores, pessoas que se corrompem. E naquela época, Zaqueu era da mesma forma. Ele era uma pessoa repudiada. Olhavam para ele, viu aquele homem com uma conduta não exemplar, imoral, diante dos judeus, que tem uma lei com alto padrão moral. Então, esta pessoa, Zaqueu, era muito repudiada. E ele era também, irmão, excluído da sociedade, como muitos são. Os publicanos, eles eram tidos como ladrões, né? Tidos como fraudadores. Só adjetivos ruins, comparados a prostitutas, pessoas à margem da sociedade, excluídos da sociedade, não deixavam que eles participassem do momento de adoração na sinagoga. Então, eles tinham a sua reputação totalmente manchada. Isso me faz lembrar, irmãos, há algum tempo atrás, quando se falava de crente, quando se falava de pastor, que pastor dava a sua palavra, o comerciante, o empresário, não precisava receber o cheque dele. Somente a palavra do crente, a palavra do pastor, já era um grande peso. Mas isso aí mudou, irmão. A reputação de hoje não é a mesma de algum tempo atrás. Eu congregava no lugar em que o irmão, ele foi a uma construtora, a uma loja onde vende material para construção, para comprar material para a igreja. E ele queria comprar para pagar, né? Depois de alguns dias. Mas aquela pessoa daquela loja falou negativo.
porque a tua igreja já está me devendo muito há muito tempo. Este fato e outro, irmãos, infelizmente, ele está fazendo com que a nossa reputação como cristão não seja bem aceito. Glória a Deus. E com aqueles republicanos também, né? Não era diferente. Interessante, irmãos, que o nome daquele homem chamado Zaqueu significa aquele que é puro. Em contradição à sua conduta, à sua personalidade, né? O homem que é puro, talvez quando ele tivesse nascido, né? Os seus pais, por ter colocado este nome, né? Tinha vontade que ele se tornasse um grande homem, um homem de uma conduta moral elevada. Mas infelizmente ele se perdeu através da sua ganância, da sua avareza, né? Vendo dinheiro ali à vontade, tendo acesso a muito dinheiro, e ele foi deixando aquilo aos poucos entrar na sua vida, corroer tudo aquilo que ele tinha aprendido. É como aquela pessoa, irmão, que está na casa do Senhor, todos os dias ouve a palavra do Senhor, participa do momento de adoração e louvor ao Senhor, e de repente não vigia, num determinado caminho da sua vida, vem o inimigo e tira aquela semente. E vai aos poucos minando, vai roubando aquilo que foi plantado aos poucos no seu coração. E quando se vê, irmão, está já com o pé lá fora. Assim como Deus, Ele tem a preocupação de fortalecer, de edificar o crente, também tem outro que tem uma preocupação de fazer totalmente inverso. Que ele veio para matar, destruir, acabar, derrubar. Não é lenda, é verdade. Basta nós darmos um espaço para ele. Basta nós abrirmos a porta para ele, que assim ele fará. E assim ele fez com Zaqueu. Zaqueu havia aprendido a palavra do Senhor, mas se corrompeu, deixou o inimigo plantar a semente da avareza, da ganância no seu coração. Zaqueu também, irmão, ele era um homem muito rico, segundo a palavra. Provavelmente, ele se enriqueceu de uma forma ilícita, cobrador de impostos, cobrava além daquilo que era exigido, e assim ele fez, acredito eu, muita riqueza através de subtração de bens ilícitos. Glória a Deus. Mas o problema não é ser rico, irmão. Ter prosperidade, ter bens, ter propriedade, é uma bênção de Deus. O problema é a forma como é adquirido todos esses bens materiais. Pessoas que às vezes têm acesso a uma determinada facilidade, como eu vi no Zap, né? Aquele juiz, Sérgio Moro, divulgou uma nota, né, sobre estas fraudes e corrupção que estava havendo, e ele dizia que muitos que têm essa oportunidade de ter acesso às coisas ilícitas, o fazem. Muitos não fazem porque não têm acesso. Muitas autoridades aí hoje estão presas porque tiveram acesso
e a sua conduta não era das melhores, e assim se corromperam. Então o problema não é a riqueza, não é ter dinheiro, não é ter bens. Nós conhecemos um homem que era muito rico, chamado Jó, que tinha muitas propriedades, muitos gados, 7.000 gados, ovelhas, jumentos, bois, tinham muito, segundo a palavra. Ele era o homem mais rico da sua época. Mas também diz a palavra que Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus. Então Jó, ele não era crente porque ele tinha muita riqueza. Não. A riqueza dele era uma dádiva, era uma bênção de Deus. Mas a prioridade de Jó, entendeu? Era Deus na sua vida, era o temor a Deus. A riqueza era somente a consequência daquele caminho que ele estava trilhando diante de Deus. Então o problema, irmão, não é a riqueza. Glória a Deus. Segundo a palavra, entendeu? Segundo a palavra, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que é que vai acontecer depois? As demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, irmãos, é Deus, a presença de Deus, o reino de Deus, porque aonde estiver o nosso coração, aí também está o nosso tesouro. Então, primeira coisa, irmãos, são as coisas de Deus. Essas coisas são passageiras. E Deus sabe muito bem o que nós precisamos. Se Deus quiser te dar prosperidade, Ele vai te dar prosperidade. Se Deus quiser te dar riqueza, Ele vai te dar riqueza. Mas não coloque isso em primeiro lugar na sua vida. Coloque Deus na sua vida. Coloque o reino de Deus na sua vida. Glória a Deus, porque você pode ter riqueza hoje, mas amanhã não pode existir. E às vezes, traz até maldição. Eu conheço um fato que aconteceu, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro, onde uma pessoa, um aleijado, ganhou na Mega Sena, né? Ficou milionário, e veio uma jovem, ele pensou que a jovem o amava, e simplesmente aquela pessoa lhe tirou a vida, por causa da fortuna, por causa do dinheiro, por causa da ganância. Então, nem sempre, irmãos, isso nos traz benefício. Para Jó, trouxe bênçãos, prosperidade. Mas o fato, irmão, disso aí é o nosso coração. Havia uma adolescente na igreja, e esta adolescente, muito simples, muito pobre, e ela sempre orava ao Senhor: Senhor, eu quero uma bicicleta. Senhor, eu quero uma bicicleta. Ela orava dia por dias ali, pedindo aquela bicicleta. E um certo dia, o pastor, olhando para aquela jovem, e ouviu a sua oração, que ela pedia, e ele se comoveu. Então ele pegou, comprou uma bicicleta, e deu àquela adolescente. Aquela adolescente era uma pessoa assídua na igreja, cantava no coral, era uma bênção, eu orava. E depois que o pastor comprou aquela bicicleta, passou-se alguns cultos, olhou, não viu a jovem na igreja. Um culto, outro culto, e aquela jovem não estava na igreja. E um certo dia ele viu aquela jovem passando com a bicicleta na frente da igreja. Então aquele jovem, aquele pastor, ele fez algo, podemos dizer, que não trouxe benefício àquela jovem. Ele se comoveu com o seu pedido, mas não era da vontade de Deus.
Então, às vezes nós estamos pedindo algo ao Senhor, pedimos ao Senhor, mas às vezes não é aquilo que Deus tem para a nossa vida. O que nós devemos fazer, irmãos, é entregar nas mãos do Senhor. Se for de tua vontade. Deus, Ele sabe muito bem o que queremos e o que nós precisamos. Glória a Deus. Então, Zaqueu, ele se enriqueceu de uma forma ilícita e teve as consequências, né, dessa sua conduta, desse seu procedimento. E nós vimos que Jó, ele foi um homem próspero, temente a Deus. E da mesma forma, irmão, a Bíblia nos faz lembrar de um jovem, né? Um jovem também que tinha muita prosperidade e queria a salvação. E ele falou para Deus: como eu faço para conseguir a salvação? E Jesus falou para ele: olha, guarda os mandamentos, não adulterarás, não matarás, e assim por diante. Ele falou: Senhor, eu tenho guardado isso desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Mas tudo isso que ele estava falando, irmão, era só da boca para fora. E Jesus sabia. Então Jesus falou para ele: olha, então faz o seguinte, pega tudo que você tem e dá aos pobres. Olha só, irmão. Ele abaixou a cabeça e foi embora. Porque ele estava apegado às coisas materiais. Às vezes nós falamos que nós temos amor, que nós temos compreensão, cuidar dos irmãos. Mas às vezes se Jesus falasse para você: olha, pega o teu carro e dá aquele irmão ali que está precisando, será se você daria? É uma coisa para nós refletirmos, ver como está a nossa vida diante de Deus. Muitas vezes aquilo que nós falamos não é como está o nosso coração. Aquele jovem, ele pensou que ele estava bem, estava arrebentando. Não, Senhor, eu sou um homem perfeito, sou certo, guardo os mandamentos. Tá bom, então dá os teus bens aos pobres. Não, ele estava com o coração, irmão, preso nas coisas materiais. Diferentemente de Jó. Jó escolhia em primeiro lugar o reino de Deus. Mas aquele jovem, primeiro estavam as coisas materiais. Ele era apenas uma pessoa religiosa. E como é que está a nossa vida? Será se nós estamos 80% interessados nas coisas de Deus? 50%? 40%? Ou será se nós estamos aqui e a nossa mente está pensando no trabalho, no que nós devemos pagar, o que nós devemos fazer, na conta que está no banco? Como é que está a nossa vida? Nós, em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas Zaqueu, irmãos, com todos esses seus problemas, ele queria, eu acredito que ele queria mudar. Então ele ficou sabendo que aquele que poderia mudar a sua vida, que poderia lhe tirar daquela situação, porque não é a riqueza, irmão, que traz felicidade. Como alguns dizem por aí: ah, se eu ganhasse na Mega Sena, ah, se eu ganhasse na loteria, ah, se eu recebesse um carro novo, ou um palácio, uma casa. Não, irmãos, não é riqueza que traz felicidade. Muitos por aí, magnatas, milionários,
bilionários tiraram a sua própria vida. E Zaqueu, irmão, era rico, mas pobre de Deus. Era rico, mas pobre de espírito. Cheio do dinheiro, mas vazio de Deus. Homem infeliz, repudiado, odiado pelos seus pátrios, pelos judeus. Ele não queria mais viver esta vida. Ele queria mudar de vida. Então ele soube que aquele que é capaz de penetrar no coração do homem e mudar o seu coração estava passando naquele lugar. Porque, irmão, nenhum psicólogo pode mudar o homem. Nenhum profissional pode mudar o homem. Mas somente Deus. Eu sou um exemplo do que Deus fez na minha vida. Quando jovem, eu era o mais desprezado entre a minha família, porque eu tinha uma conduta imoral. Mas o que Deus fez na minha vida, e eu acredito que na vida de muitos irmãos, glória a Deus, não se compara a nenhuma riqueza deste mundo. Glória a Deus. E Zaqueu estava cansado desta vida, e ele queria mudar. Então ele subiu a uma figueira brava para ver a Jesus. Quando Jesus ia passando, irmãos, havia ali alguns obstáculos. O primeiro obstáculo que Zaqueu ele encontrou foi a sua própria limitação, porque ele tinha uma estatura baixa. Foi o primeiro obstáculo, a limitação de Zaqueu. Como nós temos muitas limitações. Mas Zaqueu, irmãos, ele quis ver uma forma, uma maneira de vencer essa limitação. Quando a pessoa, irmãos, ela quer Deus na sua vida, ela quer ver a Jesus, ela tem o desejo de servir a Deus, ela quer por tudo adorar o Senhor, ela vence, irmãos, qualquer obstáculo da sua vida. Não é uma enfermidade, não é um problema, não é uma dificuldade, não é um trânsito, não é um cansaço, não é uma fadiga, aleluia, que vai impedir do verdadeiro adorador adorar o Senhor. Glória a Deus. Como você está aqui, eu acredito que você tenha enfrentado alguns obstáculos e você venceu. Glória a Deus. E Zaqueu, devido à sua baixa estatura, olhou, tinha uma multidão, não conseguia ver a Jesus, mas precisava da oportunidade dele, e ele não poderia deixar passar essa oportunidade. Então ele subiu. O que é que eu devo fazer? Viu uma figueira, aleluia, que tinha uma boa altura, e subiu ali naquela figueira. Glória a Deus. Então ele venceu as suas limitações. Tudo isso para ver a Jesus. Outra limitação que ele encontrou foi a multidão. Além dele ser de baixa estatura, também a multidão ali era grande diante de Deus. E ele queria ali se aproximar. Mas como se aproximar se havia muita gente? Eu lembro, irmãos, nessa mesma história aqui, do paralítico, que também tinha suas limitações. Paralítico de Cafarnaum, também ele tinha duas limitações. Uma, que era paralítico, conseguiu vencer esta limitação, pedindo aos seus amigos que o levassem. A segunda limitação também, igual de Zaqueu, havia uma multidão. Mas aquele paralítico, eles pensaram